Boa noite, amigos. Nossa saudação fraterna a todos que nos honram com a sua presença e que também nos acompanham através do seu computador em sua casa. O tema proposto para a noite é um tema bastante delicado, porque envolve sentimentos, perdas, situações muitas vezes dolorosas, trabalhando o luto. Mas nós temos que, para falar desse tema, vamos procurar entender o que é o luto em si. E dentro dos conceitos, um dos que achamos muito interessante, vemos que luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. Luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. Nós confundimos muitas vezes o luto com a própria perda em si. Na realidade, como nos dá esse conceito, está muito bem posto, é um conjunto de reações, é aquilo que nós sentimos quando acontece alguma perda. Esta perda pode estar no campo pessoal, quando muitas vezes, entre aspas, se perde algum animal, pode ser uma perda de uma fase da vida da qual estamos gostando muito. Pode ser a perda do status, perda da posição social, perda de algum objeto, pode ser a perda de um relacionamento. Então, quando nós não conseguimos, ou da forma que trabalhamos essas perdas, elas podem nos levar a esse sentimento do luto. E vejamos bem que como isso é muito peculiar para cada um de nós. Pode ser que eu perder alguma coisa materialmente falando, minha, algum objeto, algum automóvel, eu posso estar enfrentando, de certa forma, um luto profundo, enquanto que para outra pessoa, aquilo é apenas a perda de algo material que não se dá tanta importância assim. É claro que quando nós falamos em luto, nós nos ligamos normalmente à questão da morte. Ou seja, a perda de entes queridos. E novamente vamos reforçar a questão perda e perder entre aspas. Porque não se perde. Se perde coisas, objetos. Não se perde afetos. Não se perdem pessoas. Mas voltando à questão do objeto, nós vamos perceber que quanto mais, ou melhor, quanto maior o apego que eu tenho com aquele objeto material, maior é o meu sofrimento do luto. Trazendo esse pensamento para a perda de entes queridos, quanto mais apego, e eu estou falando da palavra apego, destacando-a, às vezes eu tenho quanto àquela pessoa que partiu, maior é o meu sofrimento. Com certeza, nós também sofremos luto quando acontecem mudanças na nossa vida. Às vezes mudanças de cidade, mudanças de casa, muitas vezes. Então esse sentimento do luto é algo que deve, pode e merece um cuidado nosso. Trabalhar o luto é algo muito importante no nosso desenvolvimento espiritual, de sentimentos e das emoções. Vamos falar mais da questão do luto ligado à morte, à perda do ente querido. E é muito importante identificarmos que quando há a descrença na continuidade da vida,
o desespero é muito intenso. Aquela pessoa que acredita de que a vida é isso que estamos aqui vivendo e nada mais, quando acontece a partida, ou a perda, ou o desencarne, ou a morte de algum ente que ele tem afeição, a pessoa entra num profundo desespero, levando as raias, muitas vezes, do desespero, da depressão ou da loucura. Agora, nós sabemos que a morte é a única coisa que vai acontecer, a única coisa comum que vai acontecer a todos nós que estamos aqui, encarnados. Temos irmãos desencarnados que já partiram, mas entre nós encarnados, a única coisa que vai acontecer com cada um de nós é exatamente isso. É a morte. Ninguém vai escapar dela. Então é importante que a gente comece a olhar para esse fato natural da vida exatamente como um fato natural da vida. Algo que vai acontecer. Para que quando ele chegue na nossa família, na nossa casa, nós tenhamos condições de saber enfrentá-lo sem o desespero, sem a loucura. Existem as teorias que podemos colocar aqui de uma forma bastante rápida a respeito do que nós somos. Para o materialista, nós somos somente esse conjunto de célula, massa, química, e quando isso acaba, acaba tudo. Com certeza, para o indivíduo que pensa desta forma, qualquer perda que possa acontecer na sua vida é uma perda definitiva. E tudo que é definitivo, nos laços afetivos, certamente se transforma profundamente desesperador. Há outras teorias que nos dizem que nós saímos de um todo universal, nos individualizamos como um espírito e quando morrermos vamos para o todo de novo. É a doutrina panteísta, que também não há lógica nela, porque eu fazer o bem ou o mal, ser uma pessoa correta ou não correta, não vai fazer diferença após, então não há lei de causa e consequências nas minhas atitudes. Então também é algo ilógico dentro do pensamento, assim como o materialista. Para o materialista, a vida não tem sentido, a não ser o gozo dos prazeres que a matéria proporciona. A terceira linha de pensamento, a espiritualista, e dentro dessas duas grandes divisões que são importantes destacar, a da unicidade das existências, a qual é que ela nos diz que nós temos um destino eterno e imutável. E a da reencarnação, ou da pluralidade das existências, da qual nós temos um destino provisório e sempre constante evolução. E através das reencarnações, das multiplicidades das vidas aqui, nós vamos aprendendo e evoluindo. São duas doutrinas também profundamente diferentes entre si. Porque da unicidade das existências, eu talvez não consiga mais me reencontrar com aquele meu ente querido, que eu estive aqui encarnado. Porque talvez ele possa ter sido um espírito muito bom, muito bondoso, e foi para um lugar dos eleitos, enquanto que eu, nas minhas falhas humanas, não vou ter acesso a esse lugar eternamente. Também não há lógica nesse pensamento. Agora, da reencarnação, da multiplicidade das existências, com certeza, sim. Aqueles meus entes queridos, aqueles que hoje eu estou sentindo a falta de uma forma profunda, dolorosa no meu coração, porque a presença dele me era apraz, me era agradável, eu vou me reencontrar com eles, sim. Tanto no mundo espiritual, como também nas futuras reencarnações. E vamos cada vez mais nos aproximando e estreitando esses laços. A doutrina espírita nos traz a certeza da continuidade da vida. Não podemos, ou melhor, não podemos é uma forma muito forte de dizer, mas não devemos mais ter
dúvidas a respeito de que a vida continua após a morte. E de que as transformações que acontecem conosco, elas são transformações lentas e graduais. Não nos transformamos do dia para a noite. Não deixamos de ser seres imperfeitos para a perfeição de uma encarnação para outra. Mas vamos gradualmente assumindo novos conceitos, novas ideias, novas posturas, cada vez mais em conformidade com a lei de harmonia universal, a lei de solidariedade universal. Então todos nós somos espíritos, sim, imortais, sim, a caminho da evolução. Como é que podemos ter certeza disso? Basta leituras, pesquisas, estudos. Procurem, através da mediunidade incontestável de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, de um Raul Teixeira, apenas para citar aqueles mais próximos e conhecidos de nós. Tantas obras comprovando a existência do espírito após a morte, que só tem dúvidas aquele que ainda quer ter, aquele que não quer buscar, aquele que não tem os olhos de ver e nem os ouvidos de ouvir. A própria ciência do homem, através de algumas teorias, de algumas práticas, comprovando a existência do ser após a morte. A terapia das vivências passadas, onde, através de uma terapia, se busca na memória do indivíduo algo que possa estar o perturbando neste momento. E esse indivíduo, de repente, relata histórias, situações que não fazem parte dessa encarnação e acha o foco da sua problemática, comprovando que ele é um espírito imortal que está num corpo diferente, mas que tem as experiências e traz junto de si as impressões dessas experiências para serem trabalhadas nesta encarnação. A própria EQM, as experiências de quase morte, estudadas por cientistas, por médicos, muitas vezes céticos, mas que tiveram que se desdobrar, ou se dobrar, melhor dizendo, as evidências científicas de que somos algo além de um corpo físico. As pesquisas sobre as reencarnações, e destacamos aqui o grande pesquisador canadense, Ian Stevenson, que faz pesquisas metodológicas, históricas, buscando comprovações de relatos através de dados, de números. E ele tem algumas obras, uma delas, 20 casos sugestivos de reencarnação, com uma riqueza muito grande de detalhes, nos comprovando de que a reencarnação, sim, existe. Tendo certeza disso, da continuidade da vida no mundo espiritual, da reencarnação, como nós podemos trabalhar o luto? É muito importante nós estarmos atentos de separar saudade e desespero. A vida continua? Sim, ela continua. Eu tenho saudade? Sim. Profunda saudade daquele ser que partiu. Isso faz parte do amor, faz parte do carinho. Mas jamais essa saudade pode se transformar num desespero, numa inconformidade, numa revolta contra Deus e as leis divinas. Porque nós também temos que saber diferenciar o que é apego do que é amor. Às vezes eu estou tão apegado a alguma coisa ou a uma pessoa que confundo aquilo com amor. Porque há algo muito interessante. O apego, quando eu estou apegado a uma coisa, é porque eu estou preocupado comigo. A falta que aquilo me faz. Se você partiu,
Eu amo muito você, se você partir eu me desespero. Seja uma perda pela morte, seja uma perda por separação. E isto é apego. Isto não é amor. Porque o amor liberta. O amor abre caminhos, abre portas. Porque quanto mais amor está envolvido na situação, mais eu permito com que o outro siga a seu caminho. Se não for a meu lado, porque houve a morte, que ele siga de uma forma tranquila no mundo espiritual, porque a vida continua. Quando eu estou apegado, eu me desespero e quero que ele esteja comigo. Às vezes o indivíduo está às raias, às portas da morte, com tanto sofrimento físico. E a gente não quer largar a pessoa para se libertar da carcaça física. E continue a sua caminhada evolutiva no mundo espiritual. Então temos que saber muito bem quando estamos amando, que é algo belo, deve ser estimulado, de quando estamos tendo apego, que é algo egoístico e egocêntrico. Mas, dentro do trabalho, como dissemos, trabalhando o luto, nesses entendimentos que a doutrina nos traz, há algumas coisas que nós devemos prestar atenção. Primeiro, devemos aceitar resignadamente a separação. O nosso ente querido partiu? Sim. Sentimos saudade? Sim. Podemos fazer algo para trazê-lo de volta? Não. O que eu devo fazer? Aceitar com resignação. Porque essa separação, ela não é definitiva e jamais será absoluta. Muitas vezes, por estarmos apegados, talvez nos afastamos, inclusive, porque há tanto desespero, tanto choro pelo nosso ente querido que partiu, que quando ele se percebe o nosso desespero, pode se perturbar ainda mais. E aí os espíritos nos afastam, de certa forma, deste convívio que poderia haver através do sonho, dos contatos no mundo espiritual, para que nós não o perturbemos na chegada lá. Então a resignação é muito importante, nós estarmos com ela dentro de nós. É importante saber que, com exceção do suicida, ou daquele que negligenciou a sua própria segurança, os cuidados que devemos ter com o nosso corpo, com exceção desses dois, ninguém parte antes da hora. Então nós temos um momento de partida, não uma hora exata, um dia exato, não é desta forma, mas um momento da nossa desencarnação, um período, é naquele período que está programada a nossa desencarnação. Se o desenlace, a morte, acontece na infância ou na juventude, a gente fica pensando, mas por que Deus levou esse ser que recém estava recomeçando? Porque era necessário. É o tempo necessário para aquele espírito, 2, 3, 7 anos, 15 anos aqui conosco. Era importante para ele vivenciar conosco esse período. E a forma que ele desencarnou não tem tanta importância se foi um acidente, se foi uma agressividade, uma violência, ou se foi uma doença. O mais importante é como estava o espírito no momento da desencarnação. Se é um espírito que estava muito revoltado, às vezes há um sofrimento um pouquinho maior. E nós temos que ajudar esse ente querido, através das nossas preces, para acalmá-lo, para que ele possa entender que mesmo tenha sido aparentemente antes da hora, aquele era o momento do desencarne dele. Na espiritualidade, os nossos amados precisam das nossas lembranças. Mas cuidado com as lembranças que temos deles. A lembrança em desespero provoca desespero. Agora, a recordação de amor, aquela saudade bonita
que nós sentimos de alguém que partiu. Esta é um contato de carinho que temos com eles. É uma forma de nós agradecermos a Deus, nem que sejam os poucos anos que estivemos com Ele. E isso tem que ser trabalhado dentro de nós, porque essa vibração de amor chega até Ele, amparando-o nas suas necessidades no mundo espiritual. Para isso, nós temos que trabalhar muito forte dentro de nós a confiança e a fé neste Pai justo e amoroso, que nos dá oportunidades infinitas para as nossas evoluções, para os nossos aprendizados no amor. Dentro desse processo de trabalhar o luto, as pessoas se questionam muito sobre as visitas aos túmulos e aos cemitérios. Posso, não posso? Devo fazer, não devo? Cada um sabe quais são as suas necessidades. Mas a visita ao cemitério, na realidade, quando nós estamos indo lá, depende muito da nossa intenção. Nós temos a certeza que o que está no túmulo é uma carcaça, é uma vestimenta que é deixada para trás, que não há mais necessidade, como foi muito bem lida na mensagem de Joana de Anges, na introdução do trabalho. Se nós vamos lá no sentido de homenagear, sabendo que lá não está o nosso filho, o nosso pai, o nosso amor. Lá está aquilo que representou ele aqui na matéria. Então vamos lá, cuidar do local, deixar limpo, homenageando de certa forma. Isto não há problema. Agora, se nós vamos lá, achando que o nosso ente querido está ali, isso pode perturbá-lo, inclusive, muitas vezes. Pode trazer dificuldades para ele se readaptar, inclusive, no mundo espiritual. Outra situação interessante, importante nós prestarmos atenção, é procurar não se recordar constantemente da forma que o nosso ente partiu. Muitas vezes, quando acontece uma violência ou um acidente, há uma lembrança muito constante. Nossa, como foi? Será que sofreu? E sempre lembrando e relembrando e imaginando aquela forma. Imaginemos o nosso ente querido se readaptando no mundo espiritual, procurando novamente seguir a sua caminhada lá, e nós todo momento lembrando daquela cena. Como estamos ligados por afeto e por pensamento, ele se liga novamente muitas vezes àquela cena. E isso novamente pode trazer dificuldades para a sua readaptação, trazer desequilíbrio e uma tristeza desnecessária. Outra situação que as pessoas nos perguntam também: e o gasto que nós temos com flores, velas, coroas, é um gasto desnecessário? Novamente, depende da intenção de cada um de nós. Se eu quero gastar com esse artefato no momento da partida, posso, mas com certeza, para o espírito que desencarnou, vai ser muito mais útil se utilizarmos desses recursos para diminuir a dor de alguém que está sofrendo, para aplacar a fome de alguém que está necessitado. E em nome deste nosso ente querido, neste momento do luto, nós estamos levando coroas, flores todo momento, vamos direcionar em nome dele para uma criança, para uma entidade, para uma família carente. Isso vai trazer muito benefício para o espírito, porque em nome dele está sendo feita essa caridade. E isso, com certeza, vai tranquilizá-lo de uma forma muito interessante, muito importante. Outra situação, nos momentos, enquanto estamos trabalhando o luto, não é ideal nos apegarmos às coisas, objetos de uso pessoal. Porque isso vai sempre nos remeter a uma lembrança, às vezes dolorosa. Quanto antes possível, fazer a doação dos produtos, das roupas, dos objetos, para que ele possa ter utilidade.
para novamente, em nome desse ente querido, nós estamos fazendo a caridade. Não precisamos nos livrar de tudo, com certeza, porque nós vamos ter alguns objetos de mais afeição. Isso não faz mal nenhum. Mas sempre lembrando que aquilo é apenas um objeto. E quando tocarmos naquele objeto, olharmos aquela foto, a gente olhe com carinho, com saudade, não com desespero ou com revolta. Para nós trabalharmos o luto, porque o nosso trabalho do luto conosco, esse sentimento que aflora em nós de perda, e muitas vezes extremamente dolorosa, é porque às vezes nós nos sentimos impotentes e achamos o que eu posso fazer para ajudar o meu ente que já partiu. Temos a certeza de que o desespero não auxilia em nada e ninguém. A revolta e a ira contra Deus, com certeza, atrapalha e muito a nós e ao nosso ente querido. Mas a prece não. A prece é a melhor terapia para enfrentarmos o luto e para ajudarmos ao nosso ente querido. E para a prece não precisamos estar num local específico, ir num templo religioso ou ir ao túmulo para orar. Em nosso lar, no nosso trabalho, no momento em que nos ligarmos a Ele em pensamento com uma saudade mais profunda, orarmos agradecendo a Deus, pedindo amparo para Ele e para nós. Dessa forma vamos criando uma corrente fluídica entre nós e o mundo espiritual. Uma corrente de harmonia, uma corrente de paz, que auxilia ao nosso amigo, ao nosso ente querido. E desta forma nós nos encorajamos, porque a vida continua aqui na matéria, por mais algum tempo para quem fica, mas continua no mundo espiritual para quem partiu. Então é necessário estarmos com a convicção de todos esses fatores para sabermos trabalhar o luto de uma forma mais tranquila, mais serena. Porque as pessoas dizem, mas se eu não penso todo dia no fulano, parece que eu não estou ligado a ele, parece que eu não o amava. Não é isso que faz. É os nossos sentimentos que nos ligam. Sentimento de amor. As pessoas dizem, mas o túmulo do fulano não tem mais nenhuma flor, parece que ninguém pensa nele. Por que será que as pessoas pensam assim? Porque exteriorizar materialmente o nosso sentimento? Não. É no coração que nós sentimos, não é nas coisas exteriores. Então a prece, a ligação através da oração, é a forma de maior homenagear e maior forma de ajudar ao nosso ente querido. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é belíssima, no capítulo 5, onde fala da perda dos entes queridos numa idade ainda da infância. E o Espírito Sanson, no item 21 do capítulo 5, nos diz assim: Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. E a lembrança que deles guardais os enche de alegria. Esta mensagem belíssima, dá para ler na íntegra, no capítulo 5, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos remete a esse sentimento de saudade boa, de lembrança querida. O amor jamais rompe, jamais se rompe. O amor somente aproxima. O que nos rompe são os apegos e as situações negativas da vida, como o ódio e a vingança. Nos liguemos através do amor. E vou reler a mensagem que foi lida no início, que é muito bem colocada para a noite de hoje, onde Joana de Ângeles nos diz: pensa em termos de vida eterna. Porque a nossa vida é eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Deixamos uma casa, que é o corpo físico, para pegar outra.
Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma na vida. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita, transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo-te preparar-te desde já para a viagem inevitável. Essa viagem pode ser nossa, a próxima, mas pode ser de alguém querido nosso. Mas, de qualquer forma, haverá momentaneamente essa separação, porque viveremos em dois mundos, duas vibrações diferentes. A material do corpo e a espiritual. Mas mesmo em vibrações diferentes, em dimensões diferentes, nós sempre estaremos juntos dos nossos entes queridos. Lembremos sempre disso. E nos momentos de dor, aqueles momentos onde nós estamos sozinhos, chorando, paremos, façamos uma leitura de uma mensagem que nos equilibre novamente, liguemos até Ele numa prece de carinho e de amor, pedindo para que os bons espíritos amparem, para que nós também sejamos amparados. E assim, com certeza, esse trabalhando o luto, com certeza vai ser de uma forma muito mais suave e mais tranquila, mais harmoniosa para nós e para quem nos serve. Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus ampare a todos nós.